Havia um cidadão, já de idade, aposentado, havia criado os filhos, os netos. Ele tinha um rancho. E no rancho de propriedade dele, ele tinha também um barco de pesca. Só que a madeira estava envelhecida ao extremo. E aí ele fez o seguinte: ele ficou sabendo que numa cidade ali próximo tinha um cidadão que era o máximo para consertar um barco. E ele então contratou aquele rapaz, aquele profissional, para poder dar uma pintura nova no barco. Tudo que aquele senhor não sabia é que o barco dele tinha um furo no casco. Os meninos que constantemente usavam aquele barco para uma pescaria e para chegar a outra margem do rio, que tinha ali aquela quantidade de areia branquinha, os meninos fizeram uma gambiarra e tentaram tampar o buraco. Só que a água estava entrando para o interior ali daquele barquinho. E aquele cidadão que chegou para pintar o barco viu isso e fez mais do que pintar o barco. Lixou aquele local que tinha aquele furo. E aí, ele colocou uma nova madeira, usou uma cola adequada e resolveu o problema do furo do barco. E como o pagamento já havia sido feito adiantado, ele apenas deixou no barco um bilhete agradecendo e foi embora para a casa dele. No finalzinho da tarde, aquele senhor que havia contratado o serviço chega ali e vê que o barco não estava. Pelo contrário, o barco estava distante, lá na frente do rio. E o coração dele temeu: meu Deus, os meus netos estão naquele barco. E eu esqueci de dizer para aquele rapaz que eu contratei para pintar o barco, de dizer que havia um furo. E agora? E o medo de perder os netos? Então, finalzinho da tarde, princípio da noite, voltam os netos daquele senhor, atravessando a margem do rio de volta, usando aquele barco em perfeita segurança. E ele chega lá perto e constata que aquele rapaz que ele contratou para dar a pintura não fez só isso. Ele consertou também o furo do barco. E ele então procurou aquele homem, deu 3 vezes o valor que eles haviam combinado. Ele disse: não, mas o senhor já me pagou, não precisa pagar a mais por isso. E ele disse: querido, a vida dos meus netos e a alegria que eles me proporcionam todos os dias não tem preço. Essa história, a moral dela para mim e para você é o seguinte: quando eu e você fomos chamados para fazermos algo, seja no ambiente profissional, seja em benefício a alguém, não sejamos apenas aquelas pessoas que fazem aquilo que foi solicitado. Nós podemos ir um pouco além. Há muitas pessoas que têm no seu barco da vida um furo e não precisa apenas de alguém que coloque ali uma maquiagem como que enfeitando a situação. Precisa realmente de pessoas que conserte o furo e dê para todos quanto possível a oportunidade de ir a uma margem a outra desta vida em segurança e em muita paz.